Sofia tinha apenas 7 anos quando subiu naquele palco iluminado, segurando o microfone com suas mãozinhas trêmulas. As luzes fortes a cegavam parcialmente, mas ela conseguia ver a plateia de mais de 1000 pessoas esperando suas palavras. Seu vestido rosa claro, doado por uma vizinha dias antes, estava um pouco largo demais, e os sapatos brancos emprestados machucavam seus pés pequenos. O apresentador Roberto Mendes, um homem de 50 anos acostumado a emoções televisivas, sorria ao seu lado com aquele sorriso profissional de quem já entrevistou centenas de vencedores. Ele segurava o envelope dourado com o cheque de R$ 50.000, prêmio do Concurso Nacional de Redação Infantil. Sofia havia vencido entre mais de 200.000 crianças de todo o Brasil. Mas quando o apresentador perguntou com aquele tom alegre e ensaiado o que ela faria com o prêmio, a resposta da menina congelou não apenas ele, mas cada pessoa naquela arena. Suas palavras saíram carregadas de uma dor tão profunda que parecia impossível caber naquele corpinho franzino. "Eu quero salvar minha mãe", disse ela, e lágrimas começaram a escorrer por seu rosto magro enquanto suas pernas bambas quase cederam. O sorriso de Roberto desapareceu instantaneamente. Seus olhos se arregalaram. A mão que segurava o microfone tremeu visivelmente, e por longos 5 segundos, que pareceram uma eternidade, ele ficou completamente petrificado, sem conseguir pronunciar uma única palavra. E se você quer acompanhar histórias emocionantes e verdadeiras como essa, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo especial. Agora vamos conhecer a história completa de Sofia. 3 meses antes daquele dia no palco, Sofia acordava todos os dias às 5h30 da manhã, em uma casa de 2 cômodos na periferia de São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. A casa ficava em um beco estreito, onde o sol demorava a chegar, e as paredes descascadas tinham manchas de umidade que formavam desenhos estranhos. O cheiro de mofo misturado com o aroma do café fraco que sua mãe preparava era a primeira sensação de cada manhã. Sofia dormia em um colchão fino no chão da sala, coberta por um lençol surrado e um cobertor que já foi azul, mas agora tinha uma cor indefinida entre cinza e marrom. Ela dividia aquele espaço com a mãe, Helena, de apenas 32 anos, mas com a aparência cansada de alguém muito mais velho. Helena trabalhava como faxineira em 3 casas diferentes durante a semana, e aos sábados limpava um pequeno mercado do bairro. Seus joelhos doíam constantemente por passar horas de joelhos esfregando pisos, e suas mãos ásperas tinham calos profundos dos produtos de limpeza agressivos. Mesmo assim, ela sempre acordava antes de Sofia para preparar o café da menina. Um copo de café com leite bem clarinho porque o leite precisava render, e 2 fatias de pão com margarina. Às vezes, quando tinha sobrado dinheiro da feira, colocava uma banana ao lado. Sofia comia em silêncio sentada na única cadeira que não mancava, enquanto observava a mãe se aprontar para mais um dia de trabalho. A rotina era sempre a mesma. Helena saía às 6h15 e Sofia ficava sozinha até às 7, quando ia para a escola municipal professora Clarice Lispector, a 3 quarteirões dali. A menina trancava a porta com a chave que carregava pendurada no pescoço por um barbante e caminhava pelas ruas ainda vazias. Passava pelo bar do seu Reinaldo, que já estava varrendo a calçada, pela padaria da Dona Célia, que enchia o ar com cheiro de pão quentinho que Sofia nunca podia comprar, e pela praça pequena, onde alguns moradores de rua ainda dormiam em papelões. Na escola, Sofia era conhecida como a menina quieta da turma. Sentava sempre na primeira fileira, usava o mesmo uniforme puído a semana inteira e carregava uma mochila rosa desbotada que já tinha sido de outra criança. Seus cadernos eram caprichados, com letra redonda e bonita, mas as folhas às vezes faltavam porque ela precisava arrancar algumas para fazer as lições quando o caderno anterior acabava e não havia dinheiro para comprar outro. Ela não tinha muitos amigos. As outras crianças percebiam sua roupa sempre igual, seu lanche que era apenas um pão com margarina embrulhado em papel de pão, e mantinham uma distância respeitosa, mas fria. A professora de português, Mariana Santos, foi a primeira a notar algo especial em Sofia. Durante uma aula sobre redação, ela pediu que os alunos escrevessem sobre seus sonhos.
Enquanto a maioria das crianças escrevia sobre videogames, viagens à Disney ou brinquedos caros, Sofia entregou 3 páginas escritas à mão, com uma caligrafia perfeita, sobre o sonho de ver sua mãe sorrindo de verdade, sem aquele cansaço profundo nos olhos. A redação tinha uma sensibilidade e uma maturidade assustadoras para uma criança de 7 anos. Mariana leu e releu aquele texto, sentindo um nó na garganta. Havia ali um talento bruto, uma capacidade de expressar emoções complexas, com palavras simples mas poderosas. Naquela tarde, quando as aulas terminaram, Mariana chamou Sofia para conversar. A sala estava vazia, as carteiras desocupadas criavam sombras compridas com a luz do sol que entrava pela janela. Sofia se aproximou com aquele jeito tímido, os olhos castanhos grandes e sempre atentos. "Senta aqui, filha", disse Mariana, apontando para a cadeira ao lado de sua mesa. Sofia obedeceu, as perninhas magras balançando sem alcançar o chão. A professora segurava a redação e havia algo em seus olhos que Sofia não conseguia identificar. "Você escreve muito bem, sabe disso?", perguntou Mariana com voz suave. Sofia apenas encolheu os ombros. "Minha mãe diz que eu sei usar palavras bonitas", respondeu baixinho. "E ela tem razão. Você já pensou em participar de concursos de redação?" Sofia não sabia o que era aquilo. Mariana explicou que existiam competições onde crianças escreviam textos e os melhores ganhavam prêmios. "Prêmios?", perguntou Sofia, e seus olhos brilharam pela primeira vez naquela conversa. "Sim, às vezes dinheiro, livros, tablets." A menina ficou em silêncio por um momento. "Quanto dinheiro?", sussurrou. Mariana sorriu. "Depende do concurso. Alguns dão R$1.000, outros mais. Teve um ano que o primeiro lugar ganhou R$50.000. Sofia arregalou os olhos. Aquele número era tão grande que parecia irreal, impossível. Com R$50.000, ela poderia fazer tanta coisa pela mãe. Nos dias seguintes, Mariana trouxe informações sobre um concurso nacional de redação infantil patrocinado por uma grande empresa de educação. O tema era: "O que significa família para você?". As inscrições eram gratuitas e podiam ser feitas pela internet. O prazo final era daqui a um mês. Mariana se ofereceu para ajudar Sofia com a inscrição e para revisar seu texto antes de enviar. Durante 3 semanas, professora e aluna se encontravam 2 vezes por semana após as aulas. Sofia escrevia e reescrevia. Mariana orientava com cuidado para não descaracterizar a voz única da menina. O texto final que Sofia produziu era devastadoramente honesto. Ela escreveu sobre acordar cedo e ver a mãe preparando café com as mãos trêmulas de cansaço, sobre abraçar Helena à noite e sentir o cheiro de produtos de limpeza impregnado em sua pele, sobre dividir o último pedaço de pão quando a mãe mentia, dizendo que já tinha comido, sobre fingir que não via as lágrimas silenciosas que Helena derramava quando achava que a filha estava dormindo. "Família", escreveu Sofia, "é minha mãe carregando o mundo inteiro nas costas só para que eu tenha um prato de comida e uma escola para estudar. Família é amor que dói de tão grande." Mariana chorou ao ler a versão final. Ela sabia que aquele texto tinha algo especial, uma verdade crua que tocaria qualquer pessoa que o lesse. Elas enviaram a redação faltando apenas 2 dias para o prazo. Sofia não contou nada para Helena. Tinha medo de criar esperanças que poderiam se transformar em mais uma decepção em uma vida já cheia delas. 2 meses se passaram. Sofia quase havia esquecido do concurso quando Mariana apareceu em sua sala de aula no meio de uma manhã de sexta-feira, o rosto vermelho de tanto correr, os olhos brilhando de emoção. Ela pediu licença ao professor de matemática e foi direto até Sofia. "Você ganhou", sussurrou com voz trêmula, segurando os ombros da menina. "Você ganhou, Sofia." "Primeiro lugar nacional!" A sala inteira ficou em silêncio. Sofia não entendeu de imediato. "Ganhei o quê?" perguntou confusa. "O concurso? Você é a vencedora entre 212.000 crianças de todo o Brasil. E o prêmio? O prêmio é de R$50.000. O mundo pareceu parar. Sofia sentiu que não conseguia respirar direito. R$50.000. Aquele número impossível. Ela pensou imediatamente na mãe. Pensou nas contas atrasadas, na geladeira vazia no fim do mês, nos remédios que Helena precisava, mas não comprava para economizar.
As lágrimas vieram de repente, incontroláveis. Mariana a abraçou ali mesmo, no meio da sala de aula, enquanto os outros alunos começavam a aplaudir sem entender completamente o que estava acontecendo, mas sentindo que era algo importante. A cerimônia de premiação seria em 2 semanas no Rio de Janeiro, em um teatro grande e famoso. Haveria televisão, jornalistas, e Sofia precisaria subir no palco para receber o prêmio das mãos do apresentador Roberto Mendes, que comandava o programa de auditório mais assistido do país. A escola inteira ficou agitada com a notícia. De repente, Sofia não era mais a menina quieta e invisível. Era a vencedora, a criança prodígio. Alunos que nunca haviam falado com ela queriam ser seus amigos. Professores a parabenizavam nos corredores. Mas a reação de Helena foi a que mais marcou Sofia. Quando a menina chegou em casa naquela tarde, a mãe estava sentada na única cadeira boa da casa, a carta oficial do concurso tremendo em suas mãos. Mariana havia ligado para Helena no trabalho para dar a notícia. A patroa liberou Helena mais cedo, comovida. Quando Sofia empurrou a porta de madeira rangente, encontrou a mãe em lágrimas. Não eram lágrimas de tristeza, mas de um alívio tão profundo que parecia dor. Minha filha, repetia Helena entre soluços, minha filha conseguiu. Sofia correu para os braços da mãe, e ali ficaram, abraçadas, chorando juntas, até que a sala pequena ficou escura com o cair da noite. Naquelas 2 semanas antes da premiação, algo estranho começou a acontecer. Helena, que sempre pareceu forte apesar de tudo, começou a emagrecer ainda mais. Seu rosto ficou mais pálido, e às vezes ela apoiava a mão na parede como se perdesse o equilíbrio. Sofia notava, mas não sabia o que perguntar. Uma noite, acordou com um barulho vindo do banheiro. Era Helena vomitando. A menina ficou parada no colchão, o coração acelerado, sem saber o que fazer. Quando a mãe voltou, Sofia fingiu que dormia, mas pelo fresta dos olhos, viu Helena sentar no chão e levar as mãos ao rosto, os ombros tremendo. No dia seguinte, Sofia perguntou: "Mãe, a senhora está doente?" Helena forçou um sorriso. "É só um cansaço, filha. Passa." Mas não passava. A cada dia Helena parecia menor, mais frágil, como se estivesse desaparecendo aos poucos. Sofia começou a ficar com medo, um medo que crescia em seu peito como uma sombra escura. Uma semana antes da premiação, Sofia voltou da escola mais cedo, porque a professora de educação física havia faltado. Ao chegar em casa, encontrou Helena desmaiada no chão da cozinha. O corpo magro da mãe estava desacordado, a pele fria ao toque. Sofia gritou. Gritou alto, um som que ela não sabia que podia sair de sua garganta. Os vizinhos ouviram. Dona Irene da casa ao lado entrou correndo, viu Helena no chão e imediatamente ligou para a ambulância. No Hospital Público Getúlio Vargas, Sofia esperou por 4 horas, sentada em um banco duro de plástico no corredor. Suas pernas não paravam de balançar, as mãos suadas apertavam a alça da mochila. Médicos e enfermeiras passavam apressados, mas ninguém falava nada para ela. Era quase noite quando, finalmente, um médico jovem de jaleco branco se aproximou. "Você é filha de Helena Cardoso?" perguntou ele, agachando-se na frente de Sofia. A menina acenou que sim com a cabeça. "Sua mãe está acordada agora e vai ficar bem, mas precisamos conversar sobre uma coisa importante." Ele explicou com cuidado, usando palavras simples. Helena tinha um tumor no pâncreas. Era câncer. A doença já estava avançada. Ela precisava de tratamento urgente, cirurgia e quimioterapia. O médico falou sobre o SUS, sobre filas de espera, sobre a gravidade da situação. Sofia ouvia tudo, mas parecia que as palavras chegavam de muito longe, abafadas. Câncer. Aquela palavra que ela já tinha ouvido na televisão, sempre seguida de histórias tristes. "Minha mãe vai morrer?" perguntou Sofia, e sua voz era apenas um fio. O médico hesitou. Olhou para aquela criança de 7 anos com olhos grandes demais para o rosto magro. "Vamos fazer tudo o que pudermos", respondeu. "Mas a verdade é que o tratamento pelo SUS pode demorar, e sua mãe precisa de cuidados rápidos. Se pudesse fazer em uma clínica particular..." Ele não terminou a frase, mas não precisava. Sofia entendeu. Tratamento particular custava dinheiro, muito dinheiro. Dinheiro que elas não tinham. Ela se lembrou do prêmio. R$ 50.000.
Será que seria suficiente? Quanto custa? Perguntou. O médico suspirou. Entre cirurgia, quimioterapia, medicamentos e acompanhamento, estamos falando de algo entre 80 e 100 mil reais. Possivelmente mais. O coração de Sofia afundou. Nem o prêmio seria suficiente. Naquela noite, Sofia dormiu em uma cadeira ao lado da cama de hospital, onde Helena estava internada. A mãe havia acordado, mas estava fraca, conectada a soros e aparelhos que apitavam de vez em quando. Ela segurou a mão da filha com pouca força. Desculpa, filha, sussurrou. Desculpa por estar doente. Sofia apertou a mão da mãe. A senhora não tem culpa, mãe. A gente vai ficar bem. A gente sempre fica bem. Mas pela primeira vez na vida, Sofia não tinha certeza se aquilo era verdade. Helena recebeu alta 2 dias depois com uma lista de medicamentos que precisava tomar e uma data para retorno. A cirurgia pelo SUS estava marcada para daqui a 3 meses. 3 meses. O médico havia deixado claro que aquilo poderia ser tarde demais. De volta à casa pequena e úmida, mãe e filha se deitaram juntas no colchão fino. Helena estava tão magra que Sofia podia contar suas costelas através da camisola velha. Sobre a premiação na semana que vem, começou Helena com voz fraca. Acho que você deve ir sozinha com a professora Mariana. Eu não estou bem para viajar. Sofia se encolheu mais perto da mãe. Eu não quero ir sem a senhora. Helena passou a mão nos cabelos da filha. Você precisa ir, é sua conquista, seu momento. E aquele dinheiro vai ajudar a gente. Talvez possamos pagar pelo menos parte do tratamento. Nos dias que antecederam a premiação, Sofia mal conseguia se concentrar em qualquer coisa. Na escola, olhava para o caderno, mas não via as letras. Em casa, preparava comida para a mãe que mal conseguia comer. Helena estava cada dia mais fraca. Algumas noites, Sofia acordava com a mãe gemendo baixinho de dor. Ela se levantava, pegava um pano molhado e colocava na testa de Helena, sussurrando palavras de conforto que tinha ouvido a mãe dizer para ela quando era menor. Vai passar, mãe. Eu estou aqui. Vai passar. Mas antes de continuar e descobrir o desfecho dessa história emocionante, deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho para não perder nenhuma história nova. Você acredita que o governo deveria fazer mais para garantir tratamento rápido de câncer para pessoas pobres? Me conta também de qual cidade você está assistindo esse vídeo, que vou marcar seu comentário com um coração especial. Agora sim, vamos voltar para a nossa história. O dia da premiação chegou mais rápido do que Sofia gostaria. Era um sábado ensolarado de outubro. Mariana buscou Sofia às 7 da manhã. A professora havia comprado um vestido rosa claro novo para a menina e uma vizinha emprestou sapatos brancos. No espelho quebrado do banheiro, Sofia mal se reconheceu. Parecia outra criança, mais arrumada, mas com os mesmos olhos tristes e cansados. Helena estava deitada, sem forças para se levantar. Você está linda, minha filha, disse com um sorriso fraco. Vai lá e mostra para todo mundo como a minha menina é especial. Sofia abraçou a mãe com força, sentindo os ossos pronunciados, o corpo quente de febre. Eu vou trazer o prêmio e a gente vai cuidar da senhora, prometo. A viagem de ônibus até o Rio de Janeiro levou 2 horas. Sofia ficou em silêncio a maior parte do tempo, olhando pela janela sem realmente ver a paisagem que passava. Mariana tentava conversar, animá-la, mas percebia que a menina estava em outro lugar. Quando chegaram ao Teatro Municipal, Sofia ficou impressionada. Era um prédio enorme, com escadarias de mármore, lustres gigantescos e pinturas no teto. Pessoas bem vestidas entravam e saíam. Havia câmeras de televisão, jornalistas com microfones, fotógrafos. Tudo era grande, brilhante, intimidante. Nos bastidores, Sofia foi levada para um camarim pequeno, onde uma maquiadora gentil passou um pouco de pó em seu rosto e arrumou seus cabelos. Você está nervosa, querida? Perguntou a mulher com voz doce. Sofia apenas acenou com a cabeça. É normal, mas vai dar tudo certo. Você é a grande vencedora do dia. A menina queria dizer que não se sentia como vencedora, que por dentro estava vazia, com medo, pensando apenas na mãe doente em casa. Mas não disse nada. Às 3 da tarde, a cerimônia começou. O teatro estava lotado, mais de 1000 pessoas na plateia. Sofia assistiu aos discursos iniciais de um lugar nos bastidores,
Falaram sobre a importância da educação, sobre o talento das crianças brasileiras, sobre o futuro do país. Então chegou sua vez. Ouça seu nome sendo anunciado. Sofia Cardoso, 7 anos, de São Gonçalo, autora da redação O Amor que Dói de Tão Grande, vencedora do Concurso Nacional de Redação Infantil. Os aplausos explodiram. Um assistente de palco a conduziu até o centro do palco iluminado. As luzes eram fortes demais. Sofia precisou de alguns segundos para que os olhos se ajustassem. Quando finalmente conseguiu ver, o que viu foi assustador. Fileiras e mais fileiras de pessoas aplaudindo. Câmeras apontadas para ela. Telas gigantes mostrando seu rosto ampliado. E ali, no centro do palco, o apresentador Roberto Mendes, com seu terno impecável e sorriso branco. Ele se aproximou e se agachou para ficar na altura de Sofia. Olá, Sofia. Parabéns pela sua vitória. A voz dele ecoava pelos alto-falantes. Sofia murmurou um obrigada quase inaudível. Roberto riu. Ela é tímida, pessoal, mas corajosa o suficiente para escrever uma das redações mais bonitas que já li na vida. Ele fez algumas perguntas. Como ela se sentia? Se estava feliz? Se tinha imaginado que ia ganhar? Sofia respondia com frases curtas, a voz trêmula. Então Roberto pegou o envelope dourado que estava em uma mesa ao lado. Dentro deste envelope está um cheque de 50 mil reais, Sofia. Uma quantia e tanto, não é? O que você pretende fazer com esse dinheiro? É aqui que compramos alguma coisa legal para você? Um videogame, roupas novas? Talvez ajudar sua mãe a reformar a casa? Era uma pergunta de roteiro. Ele esperava uma resposta fofa, algo que gerasse risos ou aplausos da plateia. Mas Sofia não estava pensando em roteiros. Estava pensando na mãe, em Helena deitada naquele colchão fino, queimando de febre, definhando a cada dia. Pensou no médico dizendo que 3 meses poderia ser tarde demais. Pensou em perder a única pessoa que tinha no mundo. As lágrimas vieram antes das palavras. Eu quero salvar minha mãe, disse Sofia, e sua voz quebrou. O sorriso de Roberto desapareceu. Ele ficou completamente imóvel, o envelope dourado parado no ar, os olhos arregalados. A plateia silenciou. Você pode repetir? Pediu ele. Mas sua voz agora estava diferente, sem o tom ensaiado de apresentador. Eu quero salvar minha mãe, repetiu Sofia, as lágrimas escorrendo livremente agora. Ela está com câncer. Os médicos disseram que ela precisa de cirurgia urgente, mas pelo SUS vai demorar 3 meses e pode ser tarde demais. Esse dinheiro não vai ser suficiente, mas pelo menos posso pagar parte do tratamento. Eu só quero que minha mãe fique viva. O silêncio que tomou conta do teatro era ensurdecedor. 1000 pessoas completamente mudas. Roberto Mendes, um homem que passou 30 anos no entretenimento e achou que já tinha visto de tudo, estava petrificado. Lágrimas começaram a se formar em seus olhos. Ele deixou o envelope cair e se ajoelhou completamente na frente de Sofia, não se importando que seu terno caro estivesse tocando o chão sujo do palco. Ele abraçou a menina. Ali na frente de todo mundo, de todas as câmeras, ele abraçou Sofia e não tentou esconder que estava chorando. A plateia começou a chorar junto. Mulheres tiravam lenços das bolsas. Homens limpavam os olhos discretamente. Até os cinegrafistas atrás das câmeras profissionais tinham lágrimas escorrendo. Roberto se afastou um pouco, segurou os ombros de Sofia e a olhou nos olhos. Nós vamos salvar sua mãe, disse ele com voz firme. Você me ouve, Sofia? Nós vamos salvar sua mãe. Eu prometo. Ele se levantou e se virou para a plateia. Eu estou aqui há 30 anos fazendo televisão e nunca fui tocado por algo assim. Esta menina, esta criança incrível, acabou de ganhar 50 mil reais e tudo o que ela quer é salvar a vida da mãe. Então é isso que vamos fazer. Ele fez um gesto para a produção. Em questão de minutos, uma equipe estava trazendo telefones para o palco. Roberto ligou ao vivo para hospitais, para médicos, para empresários que ele conhecia. Sofia ficou ao lado dele o tempo todo, sem entender completamente o que estava acontecendo. A transmissão que deveria ter terminado continuou. As câmeras continuaram gravando, e o que aconteceu nas próximas 2 horas foi extraordinário. O telefone do programa começou a tocar sem parar. Pessoas querendo doar. 100 reais. 500 reais.
R$ 2.000. Empresas ligando oferecendo pagar o tratamento completo. Um hospital particular da Barra da Tijuca ligou oferecendo fazer toda a cirurgia e quimioterapia gratuitamente. Uma empresa de transporte se ofereceu para levar Helena de ambulância. Médicos oncologistas ligaram se oferecendo para atender sem cobrar nada. Em menos de 3 horas, não só o tratamento de Helena estava garantido, como mais de R$ 200.000 haviam sido doados. Roberto chorou de novo, ao vivo, quando anunciou tudo isso. Sofia não conseguia processar. Estava em choque. Tudo aquilo era real. Mariana subiu no palco e abraçou a menina, as duas chorando abraçadas. A senhora Irene, a vizinha que ajudou no dia do desmaio, estava na plateia chorando. Várias pessoas da comunidade de São Gonçalo tinham conseguido entradas de última hora e estavam ali torcendo, chorando, vibrando. Naquela mesma noite, uma ambulância particular buscou Helena em casa. Ela foi levada para o Hospital Copa Star, um dos melhores hospitais particulares do Rio de Janeiro. Sofia foi junto, segurando a mão da mãe o tempo todo. Helena estava confusa, fraca, sem entender completamente o que estava acontecendo. "Minha filha, o que você fez?" perguntava ela. "Eu salvei a senhora, mãe", respondia Sofia, "assim como a senhora sempre me salvou." No hospital, Helena foi imediatamente avaliada por uma equipe de 5 médicos especialistas em oncologia. Fizeram exames, tomografias, ressonâncias. O tumor era grave, mas havia esperança. A cirurgia foi marcada para 3 dias depois. Enquanto isso, Helena ficou em um quarto privativo com cama confortável, comida de qualidade, enfermeiras atenciosas. Sofia não saiu do lado da mãe em nenhum momento. Dormia em uma poltrona que virava a cama ao lado. Segurava a mão de Helena durante os exames assustadores. Na noite antes da cirurgia, Helena estava mais lúcida. Os medicamentos contra a dor estavam fazendo efeito e ela conseguia conversar mais. "Como é que minha filha de 7 anos fez isso?" perguntou olhando para Sofia com olhos cheios de lágrimas. "Você é uma criança. Deveria estar brincando, não salvando a vida da mãe." Sofia subiu na cama hospitalar e se deitou ao lado de Helena, com cuidado para não mexer nos tubos e fios. "Eu escrevi sobre a senhora, mãe, escrevi a verdade, que a senhora é a melhor mãe do mundo, que a senhora é minha família inteira, e todo mundo que leu entendeu. As pessoas não são más, mãe. Só estavam esperando conhecer a nossa história." Helena abraçou a filha com a pouca força que tinha. "Eu não mereço você. Você merece tudo, mãe. Tudo de bom." Elas dormiram assim, abraçadas, e pela primeira vez em semanas, Sofia conseguiu dormir de verdade, sem pesadelos, sem acordar no meio da noite com medo. A cirurgia durou 7 horas. Sofia esperou na sala de espera junto com Mariana, Dona Irene e, surpreendentemente, Roberto Mendes. O apresentador havia cancelado compromissos para estar ali. Ele trazia café, conversava com Sofia, tentava distraí-la. Quando o médico cirurgião finalmente saiu, ainda de roupa cirúrgica, todos se levantaram de uma vez. "A cirurgia foi bem sucedida", anunciou ele com um sorriso cansado. "Conseguimos remover o tumor completamente. Agora ela vai precisar fazer quimioterapia, mas as chances de recuperação são boas, muito boas." Sofia não lembra exatamente o que fez depois. Lembra de gritar, de abraçar todo mundo, de chorar tanto que não conseguia respirar direito. Lembra do sorriso enorme de Roberto, das lágrimas de Mariana, de Dona Irene rezando em voz alta, agradecendo a Deus. Quando finalmente pôde ver Helena na sala de recuperação, horas depois, a mãe estava dormindo, mas parecia em paz. Sofia beijou sua testa e sussurrou: "Eu te amo, mãe." A gente conseguiu. Os meses seguintes foram de recuperação. Helena fez 6 sessões de quimioterapia. Perdeu o cabelo, ficou enjoada, teve dias difíceis. Mas estava viva. E cada dia que passava ficava um pouco mais forte. Sofia continuou estudando, mas agora morava temporariamente em um apartamento pequeno, mas confortável, que uma ONG havia disponibilizado para elas, perto do hospital. A história delas havia comovido o Brasil inteiro. Apareceram em jornais, programas de televisão, sites de notícias. A redação de Sofia foi publicada em um livro junto com as outras redações vencedoras, e todo o lucro da venda
foi revertido para tratamento de câncer de outras crianças e adultos em situação de vulnerabilidade. Mas nem tudo foi um conto de fadas. Houve momentos de dor profunda. Uma noite, durante a terceira sessão de quimioterapia, Helena passou muito mal. Sofia estava na escola quando recebeu a ligação. Era a dona Irene, a voz trêmula. Filha, sua mãe está no hospital. Está passando mal. Você precisa vir. O coração de Sofia despencou. Ela largou tudo e correu. Correu pelos corredores da escola, pela rua, pegou um ônibus e ficou o trajeto inteiro com as pernas tremendo, as mãos suadas, rezando baixinho para todos os santos que conhecia. Por favor, não leva minha mãe. Por favor, não leva minha mãe. Por favor. Quando chegou ao hospital, encontrou médicos e enfermeiras em volta do leito de Helena. Seu coração quase parou. Mas então uma enfermeira a viu e sorriu. Calma, querida. Sua mãe está bem agora. Foi só uma reação forte à medicação. Assustou a gente, mas já passou. Sofia entrou no quarto e viu Helena pálida, exausta, mas acordada. Mãe! Gritou e correu para a cama. Helena a abraçou. Desculpa por te assustar, filha. Estou bem. Estou aqui. Mas naquela noite, Sofia não conseguiu dormir. Ficou sentada na poltrona ao lado da cama, observando a mãe respirar, com medo de que se fechasse os olhos, Helena desaparecesse. Durante o tratamento, surgiram também algumas pessoas ruins. Gente que tentou se aproveitar da situação. Um suposto primo distante de Helena apareceu do nada pedindo dinheiro emprestado. Uma mulher, se dizendo jornalista, ofereceu R$ 50.000 por uma entrevista exclusiva, onde Sofia teria que contar detalhes íntimos e constrangedores. Até mesmo alguns vizinhos que nunca a haviam ajudado antes, de repente queriam pedir favores. Roberto Mendes, que havia se tornado uma espécie de protetor da família, ajudou Sofia e Helena a navegar essas situações. Ele contratou um advogado para proteger os direitos delas e ensinou Sofia a dizer não quando necessário. Mas as pessoas boas superavam em muito as ruins. A professora Mariana continuou sendo um pilar de apoio. Ia ao hospital toda semana levar livros para Sofia, ajudar com o dever de casa e fazer companhia a Helena. Os colegas de escola de Sofia fizeram uma campanha e arrecadaram brinquedos, roupas e materiais escolares. A dona da padaria que Sofia passava todo dia a caminho da escola começou a mandar pães e bolos toda semana para o hospital. Eu sempre vi você passando, disse a dona Célia com lágrimas nos olhos, e me arrependo de nunca ter te dado um pão quentinho. Agora vou compensar. E compensou. Durante meses mandou comida. Havia dias muito difíceis. Dias em que Helena vomitava tanto que Sofia precisava segurá-la, limpá-la, consolá-la. Dias em que a mãe chorava de dor e de frustração por estar doente, por depender tanto da filha de 7 anos. Um desses dias foi particularmente marcante. Helena estava no banheiro, tão fraca que mal conseguia ficar em pé. Sofia a ajudava a tomar banho e, de repente, Helena desabou. Sentou no chão do boxe, a água caindo sobre ela, e começou a soluçar. Eu devia estar cuidando de você, não o contrário. Você é uma criança. Isso não é justo. Sofia se ajoelhou ao lado da mãe, não se importando que suas roupas estavam molhando. A gente se cuida, mãe. É assim que funciona. Quando a senhora estava forte, cuidou de mim. Agora que a senhora está fraca, eu cuido da senhora. E quando a senhora ficar forte de novo, vamos cuidar uma da outra. Aquelas palavras simples de uma criança de 7 anos continham uma sabedoria que muitos adultos levam uma vida inteira para aprender. Helena abraçou a filha ali mesmo, debaixo do chuveiro, e ambas choraram. Mas eram lágrimas diferentes agora. Não eram apenas de dor, mas também de amor, de gratidão, de uma conexão tão profunda que transcendia as circunstâncias difíceis. Aos poucos, com o passar das semanas, Helena começou a melhorar visivelmente. Seu rosto recuperou um pouco de cor. Conseguia comer melhor. Seus cabelos começaram a crescer novamente, finos e grisalhos no início. Ela ganhava 1 quilinho aqui, outro ali. E o mais importante, seu sorriso voltou. Não aquele sorriso cansado e triste de antes, mas um sorriso verdadeiro que iluminava seus olhos. Sofia também estava mudando. A menina tímida e quieta estava se tornando mais confiante. Ela havia dado várias entrevistas, falado com jornalistas,
contado sua história centenas de vezes. Havia aprendido que sua voz tinha poder, que suas palavras podiam mover corações e mudar vidas. A professora Mariana notou a transformação. Sofia agora participava mais das aulas, levantava a mão para responder perguntas e até havia feito alguns amigos de verdade. Crianças que não se aproximavam por interesse, mas por admiração genuína e carinho. 6 meses após a cirurgia, veio o momento mais esperado. Helena tinha uma consulta de rotina com o oncologista-chefe, Dr. Maurício Silveira, um homem de 60 anos com cabelos brancos e olhos gentis. Sofia estava na sala, segurando a mão da mãe. O médico abriu a pasta com os exames mais recentes. Estudou os papéis por um tempo que pareceu eterno. Então, finalmente, olhou para Helena e Sofia com um sorriso enorme. Dona Helena, eu tenho uma notícia maravilhosa. Os exames mostram que você está completamente livre do câncer. Não há nenhum sinal de células cancerígenas. A senhora entrou em remissão completa. O choro que veio foi de pura alegria. Helena cobriu o rosto com as mãos e soluçou. Sofia a abraçou com toda a força que tinha. Eu sabia, mãe. Eu sabia que a gente ia conseguir. O Dr. Silveira esperou pacientemente que elas processassem a notícia. Claro que vamos continuar com exames de acompanhamento nos próximos 5 anos, explicou ele. Mas tudo indica que a senhora teve uma recuperação extraordinária. Vocês duas são guerreiras. Helena olhou para a filha através das lágrimas. Eu não sou guerreira. Minha filha que é. Ela me salvou. O médico sorriu. Vocês se salvaram mutuamente. A notícia da remissão de Helena se espalhou rapidamente. Roberto Mendes fez questão de anunciar no seu programa. Convidou Sofia e Helena para um programa especial e, desta vez, ao contrário da premiação, Helena estava ao lado da filha no palco. Ela ainda estava magra, com cabelos curtos crescendo, mas estava de pé, viva, sorrindo. A plateia deu uma standing ovation de 5 minutos completos. Pessoas choravam abertamente. Roberto também chorou sem vergonha nenhuma. Esta história, disse ele para as câmeras, me lembra porque eu faço televisão. Porque eu acordo todo dia e venho trabalhar. Para momentos assim. Para histórias assim. Mas o que ninguém esperava era o que aconteceu depois daquele programa. Um empresário chamado Fernando Azevedo, dono de uma rede de escolas particulares, entrou em contato com a produção. Ele ofereceu bolsa integral para Sofia estudar em uma das melhores escolas particulares do Rio de Janeiro, do ensino fundamental até o fim do ensino médio. Além disso, ofereceu um emprego para Helena na administração da escola, com salário digno e todos os benefícios. A única condição era que elas concordassem em participar de algumas palestras anuais, contando sua história para inspirar outros alunos e funcionários. Helena não acreditou quando recebeu a proposta. Leu e releu o contrato com mãos trêmulas. Era real. Tudo era real. Ela e Sofia teriam não apenas sobrevivido à tempestade, mas sairiam dela em um lugar infinitamente melhor do que antes. Pela primeira vez em sua vida adulta, Helena não precisaria trabalhar 3 empregos. Não precisaria acordar às 5 da manhã com o corpo doendo. Teria um salário fixo, 13º, férias, plano de saúde. E Sofia, sua menina incrível, teria acesso à educação de qualidade, algo que Helena sempre sonhou, mas nunca imaginou possível. Elas se mudaram para um apartamento de 2 quartos em um bairro melhor. Não era luxuoso, mas era delas, seguro, limpo, sem mofo nas paredes. Sofia ganhou um quarto só para ela, com uma cama de verdade, uma escrivaninha para estudar e uma estante cheia de livros que Roberto Mendes havia mandado de presente. Helena olhava para tudo aquilo e às vezes beliscava o próprio braço, sem acreditar que não era um sonho. A adaptação à nova escola foi desafiadora para Sofia. De repente, estava cercada por crianças de famílias ricas, com roupas de marca, celulares novos, conversando sobre viagens internacionais e coisas que Sofia nunca havia experimentado. No início, sentiu-se deslocada, mas sua história a precedia. Os alunos sabiam quem ela era, e em vez de rejeição, encontrou curiosidade e, eventualmente, aceitação. Ela fez amigos de verdade, crianças que a convidavam para brincar, que dividiam lanche, que queriam ouvir suas histórias de escrita. 1 ano se passou, depois 2. Helena continuava em remissão, os exames sempre limpos.
Ela engordou 15 quilos, seu cabelo cresceu cheio e brilhante, e as rugas de preocupação em seu rosto começaram a se suavizar. Ela sorria mais, ria alto. Pela primeira vez desde que Sofia se lembrava, via a mãe verdadeiramente feliz. Elas tinham uma rotina nova. Tomavam café da manhã juntas toda manhã, sem pressa. Helena preparava panquecas nos fins de semana. Iam ao cinema uma vez por mês. Pequenas coisas que antes eram impossíveis, agora eram parte do dia a dia. Sofia continuou escrevendo. Participou de outros concursos e ganhou vários. Publicou contos em revistas literárias infantis. Começou um blog onde escrevia sobre sua vida, sobre superação, sobre a importância de nunca desistir. O blog ganhou milhares de seguidores. Crianças de todo o Brasil escreviam para ela contando suas próprias histórias difíceis, pedindo conselhos, buscando inspiração. Sofia, com apenas 9 anos agora, respondia a cada mensagem com a mesma empatia e sabedoria que sempre demonstrou. 2 anos e meio após a premiação, Sofia foi convidada para dar uma palestra no mesmo teatro onde tudo começou. Era um evento sobre educação e literatura infantil. Ela subiu naquele mesmo palco, mas desta vez com Helena sentada na primeira fileira da plateia, radiante de saúde e orgulho. Sofia, agora com quase 10 anos, estava mais alta, mais confiante. Usava um vestido azul que ela mesma havia escolhido, e seu cabelo estava preso em um rabo de cavalo simples. Ela segurou o microfone com firmeza e olhou para a plateia de mais de 1000 pessoas. Há 2 anos e meio, começou Sofia com voz clara. Eu subi neste palco pela primeira vez. Eu era uma menina assustada, pobre, com a mãe doente, e achava que o mundo estava acabando. Hoje eu subo aqui de novo, e quero dizer para cada criança que está assistindo, não importa o quão difícil seja sua vida agora, não importa o quão impossível pareça, você tem dentro de você uma força que nem imagina. Eu descobri essa força quando escrevi sobre minha mãe. Quando coloquei no papel tudo o que sentia, todo o amor que tinha, e aquelas palavras mudaram minha vida. Mudaram a vida da minha mãe. Mudaram a vida de milhares de pessoas que nos ajudaram. Ela fez uma pausa, os olhos brilhando com emoção, mas sem lágrimas. Não estava mais triste. Então, se você está passando por algo difícil, escreva sobre isso. Fale sobre isso. Não guarde só para você. Porque quando compartilhamos nossas histórias, quando mostramos nossa vulnerabilidade, nós damos permissão para outras pessoas fazerem o mesmo. E aí criamos conexões. Aí as pessoas boas aparecem. E tem muita gente boa no mundo. Muito mais do que você imagina. A plateia explodiu em aplausos. Helena chorava de orgulho. Roberto Mendes, que estava na plateia também, se levantou e aplaudiu com força. Mas a parte mais emocionante da história ainda estava por vir. 3 anos após a premiação inicial, quando Sofia já tinha completado 10 anos, uma surpresa a aguardava. Era o aniversário de Sofia, um sábado de março. Helena havia organizado uma festa pequena em casa, com alguns amigos da escola e da vizinhança. Tinha bolo, refrigerante, salgadinhos. Sofia estava feliz apagando as velinhas e fazendo seu pedido em silêncio quando a campainha tocou. Helena foi atender e voltou com uma expressão estranha no rosto. Filha, tem alguém aqui que quer te ver. Sofia foi até a porta e ficou boquiaberta. Era Roberto Mendes, mas não estava sozinho. Com ele estava um casal que Sofia reconheceu das notícias. Eram os donos da empresa que havia patrocinado o concurso de redação original. E atrás deles havia mais 20 crianças. Crianças de idades variadas, todas sorrindo. Roberto entrou com o grupo todo. Sofia, disse ele com aquele sorriso carinhoso que ela conhecia tão bem. Estas crianças aqui todas têm uma coisa em comum. Seus pais ou mães estavam com câncer e não tinham condições de pagar tratamento. Sofia arregalou os olhos. Depois que sua história foi divulgada, continuou Roberto, a mobilização foi tão grande que criamos um fundo. O Fundo Sofia, ele se chama. E com esse fundo, até agora, conseguimos pagar o tratamento completo de câncer para os pais de 83 crianças. As 20 que estão aqui vieram te agradecer pessoalmente. Sofia não conseguia acreditar. Uma menina de uns 8 anos se adiantou. Obrigada por salvar meu pai, disse ela com lágrimas nos olhos. Por causa de você, ele está vivo. Um menino de talvez 12 anos se aproximou também.
Minha mãe estava desenganada. Os médicos diziam que não havia mais o que fazer. Mas o Fundo Sofia pagou um tratamento experimental e ela está em remissão há 6 meses. Um por um, as crianças agradeceram, abraçaram Sofia, choraram com ela. E Sofia, por sua vez, abraçou cada uma com toda a força que tinha. Ela não havia salvado apenas a própria mãe. Havia, sem saber, salvado dezenas de outras famílias. Helena observava tudo com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela se aproximou e abraçou a filha por trás. Você mudou o mundo, minha filha, sussurrou no ouvido de Sofia. Literalmente mudou o mundo. Sofia se virou e olhou para a mãe, e depois para todas aquelas crianças, e para Roberto, e para seus amigos que também estavam chorando, e sentiu algo que nunca havia sentido antes. Era paz, era plenitude, era a certeza profunda de que tudo tinha valido a pena. Todo o sofrimento, todo o medo, toda a dor havia levado àquele momento, aquela sala cheia de amor e gratidão. Nos anos seguintes, o Fundo Sofia continuou crescendo. Helena se tornou uma das coordenadoras voluntárias, ajudando a selecionar famílias que precisavam de ajuda e acompanhando os tratamentos. Sofia continuou escrevendo, estudando, crescendo. Ela nunca esqueceu de onde veio. Todo ano, no aniversário da premiação, ela e Helena voltavam à comunidade de São Gonçalo para distribuir livros, materiais escolares e fazer uma roda de leitura com as crianças. Sofia contava histórias, ensinava técnicas de escrita e, mais importante, mostrava para aquelas crianças que elas também podiam sonhar grande. Quando Sofia completou 15 anos, ela já havia publicado seu primeiro livro. Uma coletânea de contos baseados em histórias reais de superação que ela havia coletado ao longo dos anos. O livro se tornou best-seller nacional. Todo o lucro foi doado para o Fundo Sofia. Nessa altura, o fundo já havia ajudado mais de 300 famílias, 300 pais e mães que estavam vivos, por causa daquela garotinha de 7 anos que, um dia, subiu em um palco e disse com toda a sinceridade do coração que só queria salvar sua mãe. Helena, agora com 38 anos, estava completamente curada havia mais de 5 anos. Era considerada oficialmente livre do câncer. Ela trabalhava não apenas na escola, mas também dava palestras sobre superação e era porta-voz de campanhas nacionais de conscientização sobre câncer. Ela e Sofia eram frequentemente convidadas juntas para eventos. Mãe e filha, lado a lado, contando sua história, inspirando milhões. Um dia, quando Sofia tinha 16 anos, ela e Helena estavam sentadas na varanda do apartamento, tomando chá e observando o pôr do sol. O céu estava pintado de laranja e rosa, as nuvens formando desenhos que mudavam lentamente. Mãe, disse Sofia, quebrando o silêncio confortável, você se lembra daquele dia no hospital quando a senhora perguntou se ia morrer? Helena acenou que sim. Eu nunca te contei, mas naquela noite eu fiz uma promessa. Prometi que se você sobrevivesse, eu dedicaria minha vida a ajudar outras pessoas, a usar minhas palavras para fazer diferença. E eu mantenho essa promessa todo dia. Helena pegou a mão da filha. Você não precisava fazer essa promessa, filha. Você já fazia diferença só por existir. Mas eu entendo. E estou tão orgulhosa de quem você se tornou. Não só da escritora famosa, ou da ativista, ou de todas essas coisas importantes, mas da pessoa, da jovem mulher bondosa, empática e forte que você é. Sofia apoiou a cabeça no ombro da mãe. A gente conseguiu, mãe. Contra todas as probabilidades, a gente conseguiu. E conseguiram mesmo. Anos depois, quando Sofia já era adulta, formada em letras e trabalhando como professora, além de escritora, ela voltou ao Teatro Municipal para um evento especial. Era o 10º aniversário do Fundo Sofia. 1000 crianças cujos pais haviam sido salvos pelo fundo estavam presentes. 1000 histórias de esperança. 1000 famílias que permaneceram unidas, porque uma garotinha de 7 anos teve a coragem de ser vulnerável, de falar sua verdade, de pedir ajuda. Sofia subiu no palco. Helena estava na primeira fileira, como sempre. Roberto Mendes estava lá também, agora já aposentado, mas sempre presente nos eventos importantes. Sofia olhou para todas aquelas faces. 10 anos atrás, comecei ela, eu era uma criança assustada com um vestido emprestado e um coração partido.
Hoje sou uma mulher adulta com uma vida que nunca imaginei possível. E tudo isso por quê? Por causa de palavras, por causa de uma redação que escrevi sobre amor, sobre família, sobre não desistir mesmo quando tudo parece impossível. Ela fez uma pausa, emocionada, mas firme. A coisa mais importante que aprendi nesses 10 anos é que nenhum de nós supera desafios sozinho. Eu não salvei minha mãe sozinha. Tiveram milhares de pessoas que ajudaram. O Roberto que usou sua plataforma. A professora Mariana que acreditou em mim. Os médicos que cuidaram da minha mãe. E cada pessoa anônima que doou 10, 20, 50 reais. Todos fizeram parte. E é assim que a vida funciona. Nós nos salvamos uns aos outros. Então, se há uma mensagem que eu quero deixar para cada criança aqui, quando você estiver com medo, quando achar que não vai conseguir, lembre-se de que você não está sozinho. Tem sempre alguém disposto a ajudar. Você só precisa ter coragem de pedir. Tem que ter coragem de ser vulnerável, porque é na vulnerabilidade que encontramos nossa maior força. A plateia explodiu em aplausos que duraram mais de 10 minutos. Crianças choravam. Pais choravam. Helena subiu no palco e abraçou a filha. Roberto também subiu. E ali os três abraçados no centro do palco representavam algo maior do que eles mesmos. Representavam a bondade humana. Representavam a esperança. Representavam a prova viva de que o amor, quando genuíno e profundo, pode vencer qualquer obstáculo. Quando as luzes do teatro finalmente se apagaram e todos foram para casa, Sofia e Helena caminharam juntas pelas ruas do Rio de Janeiro. A noite estava fresca, as estrelas brilhavam timidamente entre as luzes da cidade. Elas não precisavam falar muito. Apenas andavam lado a lado mãe e filha, duas sobreviventes, duas guerreiras, duas almas conectadas por um amor que havia desafiado a morte e vencido. Sofia olhou para o céu e sorriu. Lembrou-se da menina de 7 anos que um dia segurou um microfone com mãos trêmulas e disse a verdade mais pura que conhecia. Aquela menina ainda existia dentro dela. Ainda acreditava no poder das palavras, na bondade das pessoas, no milagre da vida. E enquanto aquela fé existisse, Sofia sabia que continuaria fazendo diferença. Uma palavra de cada vez. Uma história de cada vez. Uma vida de cada vez. Comenta aqui embaixo. Nunca desista, para que eu saiba que você chegou até o final desse vídeo e vou marcar seu comentário com um coração especial. E se a história de Sofia te emocionou, eu tenho outra ainda mais surpreendente para compartilhar com você. É só clicar no vídeo que está aparecendo agora na sua tela e eu te conto tudo. Um grande abraço e até a próxima história emocionante. Tchau, tchau.